só Jesus na causa. É um estresse. Mexicana, uma fábrica de tortilha. Gente do céu, essa fase. Então o salário não tá ruim, os benefícios são maravilhosos, a energia do lugar é muito bom. Oi, mais um vídeo para esse canal A Vida é Mara. Inicialmente vou me apresentar, meu nome é Mara, já vivo aqui nos Estados Unidos há 6 anos. Para quem tá chegando agora, aqui eu comecei a vlogar minha vida, tudo que me acontece aqui no meu dia a dia, que eu acho interessante mostrar para vocês. Eu mostro, aqui vocês vão acompanhar o dia a dia de uma brasileira que vive uma vida normal, tá bom? Então, pode chegar, pode se sentar, que tem mais uma historinha para hoje, tá bom? E a história de hoje é como foi o meu recomeço de trabalho. Vamos dizer de trabalho? É trabalho, porque aqui a gente trabalha, né, gente? Bom, como vocês já sabem dos vídeos anteriores que tem aí para trás, quem ainda não assistiu, pode ir lá assistir, que são vídeos muito legais. No primeiro vídeo deste canal, eu conto como eu vim parar aqui nos Estados Unidos, que é a minha história com meu esposo, e daí começa o meu recomeço de trabalho aqui. É como eu imagino, não vou dizer a maioria, mas grande parte das meninas começam, que é na limpeza. Porque quando eu cheguei aqui, gente, a minha vida sempre foi de sempre ter o meu trabalho, sempre ter o meu dinheiro. Eu nunca precisei de dinheiro de uma outra pessoa, por mais que seja meu companheiro, meu marido, ou seja lá o que for, não, nunca precisei, e é uma coisa que me incomoda profundamente. Ah, por vários motivos? Tem vários motivos sim, gente. Dentre eles, de recordar lá da minha infância, da minha mãe, que sempre foi muito batalhadora, sempre cuidou da casa, dos filhos e do marido com muito zelo, sabe? Mas eu via que a minha mãe não tinha o dinheirinho dela. Ainda mais naquele tempo, né, gente? Antigamente, que não era aquela coisa do marido dar o dinheiro na mão da mulher. Podia acontecer? Podia. Mas não era, a regra não era essa e não era a regra da minha casa também. Então a minha mãe nunca teve o dinheirinho dela. Então eu sempre observava que ela às vezes queria alguma coisa, mas ela não tinha dinheiro e ela tinha que pedir do meu pai, entendeu? E era uma coisa que me incomodava. E eu sempre pensava, meu Deus, eu preciso do meu trabalho, independente se eu tiver um marido, independente se ele ganhar bem, eu preciso do meu trabalho, eu preciso do meu dinheiro. E assim foi, eu sempre tive meu trabalho, sempre corri atrás de ter a minha independência financeira, pouco ou muito, mas era meu. Quando eu vim pra cá, depois de muitos anos trabalhando, muitos anos tendo ali o meu sustento, o meu dinheiro, eu me vi numa situação de que eu não tinha. Eu fiquei dependente financeiramente do meu marido. Inicialmente, logo no começo, quando a gente casou, né? O meu marido não queria que eu procurasse trabalho inicialmente. Não que ele não quisesse que eu trabalhasse, muito pelo contrário. E independente se ele quisesse ou não, essa decisão é exclusivamente minha. Mas ele não era de acordo eu procurar um trabalho naquele momento. Era momento de... Tava todo mundo trancado em casa, né? Tinha aquele vírus circulando por aí. Mas... me incomodava não ter meu dinheiro, apesar do meu marido sempre ter me dado um suporte necessário ali inicialmente, mas me incomodava profundamente. E aí eu comecei a pesquisar nos grupos de brasileiros por aqui e encontrei uma alma bondosa, um ser humano maravilhoso. Me abriu as portas para entrar assim um pouquinho na vida dela, no dia a dia dela, que inicialmente ela me convidou pra gente fazer uma trilha. E aí, conversando com ela, não vou falar o nome dela aqui porque eu não sei se ela quer que fale num outro vídeo, um outro momento, quando ela descobrir que eu tô gravando vídeos pro YouTube, porque não contei pra todo mundo, isso aqui é uma coisa que eu quero que aconteça naturalmente. Então, essa pessoa... Eu conversando com ela, falei que eu estava incomodada com isso, que eu queria meu dinheiro, mas além de não falar inglês, eu não conhecia ninguém aqui. E ela, já que há muito mais tempo, conhecia algumas pessoas, dentre elas, ela conhecia uma brasileira que trabalhava com limpeza, que eu também não vou falar o nome dela, que se futuramente ela quiser e permitir que eu fale o nome dela, eu falo com
todo o amor do mundo. Essa brasileira me abriu as portas do negócio dela, do negócio de limpeza dela, me chamou, a gente conversou e aí a gente decidiu que eu ia ajudar ela a limpar as casas. E assim eu fiz, gente. Nunca limpei casa aqui nos Estados Unidos, a limpeza aqui é totalmente diferente do Brasil, mas ainda assim eu estava disposta, eu fui com ela e ela com toda a paciência do mundo, me ensinou tudo como é que tinha que ser feito e eu fiquei nesse trabalho de limpeza com ela quase um ano. A gente se divertiu muito, é uma pessoa que tá no meu coração também, essas duas brasileiras são mulheres que estão no meu coração, que eu sou eternamente grata pela oportunidade, pela mão que elas me estenderam. E a gente se divertiu muito nesse um ano. E ela é uma pessoa assim tão legal, gente, sabe? Ela é tão bacana que um ano depois, quase, eu decidi que eu ia em busca de um outro trabalho, de uma outra oportunidade. Não que eu não gostasse de trabalhar com ela. Sim, é uma pessoa muito fácil de trabalhar, você fazendo trabalho direitinho, você não tem problema, eu nunca tive problema com ela, a gente nunca se desentendeu, nada disso. Mas eu precisava ganhar mais, eu precisava ter um melhor ganho, assim, financeiramente falando, porque ela me pagava o que podia, e foi o que foi acordado naquele tempo. Mas eu senti que eu precisava de mais, e aí eu fui procurar um outro trabalho. Foi quando entrou, um ano depois, um restaurante brasileiro, uma churrascaria brasileira, que eu fui, me inscrevi, fui lá fazer a entrevista e comecei nessa churrascaria, conversei com a menina que eu tava ajudando a limpar, ela super me entendeu, super me apoiou. É uma pessoa de um coração gigante, que se ela fosse outra, ela poderia ter ficado chateada, dizer, ai, vai me deixar na mão, não, nada disso. Ela me apoiou, me entendeu a minha situação, entendeu e soube que eu realmente precisava ganhar mais, ela não podia me dar isso, eu também entendi a parte dela. E a gente meio que entrou num acordo que eu ia continuar com ela, limpando. Eu disse pra ela que eu poderia continuar limpando as casas com ela e quando eu chegasse eu ia pro restaurante, porque no restaurante só começava às 4 da tarde. Então eu saía pela manhã, limpava as casas com ela, corria, chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa e corria pro restaurante. E lá no restaurante eu trabalhava até as 10, 11 horas da noite. Era muito puxado, só quem já trabalhou em restaurante sabe. E no restaurante eu comecei ajudando os garçons, ajudando a organizar as mesas, ajudando a servir água para os clientes, coisa básica assim, sabe? Na limpeza, na organização mesmo. E aí depois o chefe de cozinha, que é um português, me convidou para trabalhar com ele na cozinha, ajudando ele na cozinha, ajudando a preparar a comida mesmo ali, as refeições. Eu fui, que ia ganhar um pouquinho a mais do que eu estava ganhando lá ajudando no salão. Gente, quem já trabalhou em cozinha de restaurante sabe como é que é. Só Jesus na causa. É um estresse. É um estresse, é uma loucura. Mas ainda assim, eu gostava de trabalhar lá. A gente se divertia, sabe? Na verdade, na cozinha era só eu, o chefe de cozinha e um outro ajudante lá, que era um mexicano, também uma pessoa muito boazinha, ele muito tranquila, então eram nós três. E a gente se divertia muito ali no trabalho, apesar do estresse, apesar da correria, da loucura que é trabalhar em cozinha. A gente, no final das contas, a gente se divertia, a gente se dava muito bem, graças a Deus, a gente sempre se deu muito bem. Esse chefe de cozinha, eu também guardei como um amigo pra mim. Hoje eu digo que ele é um amigo, sabe? Considero como um amigo. Soube há poucos dias que ele não tá mais no restaurante, não sabia. Essa foi a minha segunda fase de trabalho aqui nos Estados Unidos. Depois do restaurante, eu fui procurando ganhar um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais. E aí eu consegui um trabalho em uma fábrica mexicana, uma fábrica de tortilha. Gente do céu, essa fase serviu como aprendizado. Eu sempre digo que na vida tem coisas boas e ruins, mas que até as coisas ruins servem de aprendizado. E eu digo que essa fábrica serviu de aprendizado. Depois eu vou contar essa história dessa fábrica, como foi trabalhar ali. Mas eu preciso contar essa história com uma amiga minha do lado, que é uma amiga colombiana. Vocês vão conhecer ela ainda aqui nesse canal.
e a gente vai gravar esse vídeo juntas sobre trabalhar nessa fábrica de tortilha mexicana aqui nos Estados Unidos. Trabalhei nessa fábrica de tortilha por quase 2 anos, foi quando a gente já viu que já deu, era hora da gente dar um próximo passo na nossa vida, e foi quando a gente resolveu aplicar para a Amazon, que a Amazon, para mim, gente, hoje eu ainda estou na Amazon, já vou fazer 2 anos, vou fazer 2 anos na Amazon agora em novembro. A Amazon para mim foi um lugar assim de que, nossa, quando eu saí dessa fábrica de tortilha que eu entrei na Amazon, parece que eu tava entrando em outro mundo, sabe? Era outro mundo. A impressão que eu tive é que eu tinha atravessado a fronteira do México. Não sei se vocês me entenderiam, acho que só quem já passou ali pela situação de trabalhar em uma empresa mexicana, por mais que seja aqui dentro dos Estados Unidos, mas de trabalhar numa empresa mexicana, você sabe bem o que eu tô falando. E aí, quando você sai de uma empresa mexicana para trabalhar numa empresa americana, um boom que dá assim na nossa cabeça, sabe? Que, meu Deus, é outro mundo, é outra vivência. Então, acho que também por esse motivo a Amazon ganhou meu coração. É muito trabalho, sabe, gente, na Amazon. Eu trabalho no armazém de entrega já no serviço final que vai para os carros que leva para os clientes. É muito trabalho, tá? É trabalho pesado mesmo. Eu brinco que lá eu faço crossfit, porque é um crossfit, tá, gente? É carregar peso, é puxar, é empurrar, é caminhar para lá e para cá, é correr, é isso, tá? Então é um crossfit de verdade. O ambiente é maravilhoso. Eu gosto muito. A Amazon tem ótimos benefícios mesmo, tá? Poucas empresas aqui nos Estados Unidos têm benefícios tão bons quanto a Amazon tem. O salário não é tão ruim. Na verdade, não é ruim, tá na média, às vezes até acima de algumas empresas aqui mesmo do Arizona, tá? Tô falando assim especificamente do Arizona. Então, o salário não tá ruim, os benefícios são maravilhosos, a energia do lugar é muito bom. E esse é o meu 4º passo de trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, comecei na limpeza, como a grande maioria, e eu tenho muito orgulho disso, guardo no meu coração essa época, esse período da minha vida. Depois da limpeza, fui trabalhar nesse restaurante brasileiro, que também é um trabalho louco, pesado, mas que também foi de grande valia para mim, que também guardo no meu coração os momentos que eu vivi ali, as pessoas que eu conheci. Depois fui para essa fábrica mexicana, que esse não foi um período tão bom, mas foi um período de aprendizado, então valeu também. Essa parte que eu vou contar num outro vídeo com a minha amiga colombiana. Vocês precisam saber o que é trabalhar numa fábrica mexicana dentro dos Estados Unidos. E depois fui para a Amazon. Então passei 4 estágios de trabalho aqui nos Estados Unidos, que estou na Amazon até hoje, estou satisfeita, estou feliz lá. Minha pretensão lá é mudar de função futuramente. Para isso eu preciso do meu inglês. Por isso que uns vídeos aí para trás eu falei sobre os meus 10 planos. Acho que foi um vídeo depois do meu aniversário. Se vocês não assistiram, corre aí que tem uns vídeos muito bons para vocês assistirem. Inclusive esse vídeo pós-aniversário, que eu fiz umas reflexões aqui, e dentro dessas reflexões estavam essas de ir em busca do que eu realmente quero nesse meu novo ano. Dentre essas coisas é aprender inglês, porque infelizmente eu ainda não sei, isso é responsabilidade minha, eu tenho que tomar essa responsabilidade para si. Então eu preciso aprender o inglês para evoluir até de trabalho, porque até agora, gente, eu digo que eu tive trabalho nos Estados Unidos, eu não tive uma profissão. Profissão eu ainda não tive, eu tive trabalho. Onde eu trabalhava antes, nessa empresa do governo federal lá no Brasil. Quem também ainda não assistiu esse vídeo, tem esse vídeo lá para trás, falando que eu já trabalhei numa empresa do governo federal e abri mão dessa empresa, desse emprego para estar aqui. Então lá eu pude dizer que eu comecei num trabalho e quando eu saí eu já estava em um emprego. Então é diferente você estar num trabalho e estar num emprego. E aqui eu digo que eu ainda tive
trabalhos. Não tive um emprego ainda, mas estou em busca disso e a gente vai em busca disso. Vocês vão acompanhar toda essa minha saga em busca de um emprego. E a primeira coisa a se fazer é aprender o inglês. É o idioma do país que eu tô e eu preciso aprender esse idioma. E a gente vai aprender, vocês vão acompanhar comigo toda a minha saga aqui em busca de um emprego nesse país. Mas é isso, gente. É uma vida bem difícil, tá? Não é fácil. Às vezes a gente olhando de fora, quando a gente tá lá no Brasil, a gente pensa, nossa, viver nos Estados Unidos é um sonho, né? Gente, é bom, mas olha, fácil não é não, é difícil, bem difícil. Você tem que realmente estar disposto a trabalhar no que aparecer, sabe? Você não fazer corpo mole, no que te oferecerem de trabalho, sendo honesto, vá, trabalhe, dê o seu melhor, independente do que seja, se é na limpeza ou se é na frente de um computador, dê o seu melhor, que aí você só tem a crescer aqui realmente nesse país. É um país de oportunidade? É. Mas é um país que se trabalha muito, tá, gente? Você tem que estar consciente disso, que é um país que se trabalha muito. Então você tem que saber que você tem que se programar para daqui lá na frente você poder colocar o pé no freio e ir trabalhando menos, porque senão você se vê com 60, com 70 anos trabalhando. Eu vejo muita gente assim lá na Amazon, sabe? Um senhorzinho que tem, sei lá, seus 70 anos e está lá trabalhando. É um trabalho pesado, tá, gente? Para um idoso é um trabalho pesado. Então não é fácil, a gente precisa se programar, a gente precisa se organizar para quando a gente estiver lá com os nossos 70 anos, a gente tá com uma vida mais tranquila. Porque se a gente deixar realmente esse país aqui, o mundo corporativo ali do business engole a gente. A gente só pensa em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e mais, e mais, e mais, e mais. E a gente não vive. Então, a gente tem que fazer esse balance aí na vida e saber que é um país de oportunidades, é um país para ganhar dinheiro, mas a gente também tem que lembrar de viver. Então, nesses 6 anos, eu fiz muito trabalho. Eu sou uma pessoa que trabalha muito, mas porque eu tenho objetivos lá na frente para não trabalhar tanto, tá? Essa é a minha experiência de trabalho aqui nesse país, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou mostrar para vocês um outro vídeo mais na frente sobre o meu trabalho na Amazon. Não vou filmar lá dentro porque não pode, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona e como eu consegui esse trabalho na Amazon sem saber inglês. Tá, gente? Essa é uma história que é, como eu digo, que mais uma vez é Deus tomando a frente, os seres de luz emanando energias boas sobre mim. E tudo deu certo. E hoje eu tô lá, eu tô feliz, tô satisfeita. Mas essa história de como eu consegui esse trabalho sem saber inglês, eu vou contar num outro vídeo pra vocês, tá bom? Então, se inscrevam no canal, tá? Se vocês querem saber mais sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos, falem aqui o que vocês querem saber, o que vocês querem que eu filme, o que vocês querem que eu conte, que eu conto aqui pra vocês, tá bom? Vocês deem like nesse vídeo se vocês gostaram dessa minha saga de trabalho, não foi de emprego, de trabalho aqui nesse país. Deem um likezinho nesse vídeo e a gente vai para um próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Aproveitem que a vida é maravilhosa. Beijo, bye!